Mas vamos começar o nosso encontro com oração? Querido Senhor, nós estamos tão gratos por essa festa espiritual. Nós sabemos que o Senhor promove o nosso crescimento, mas também o Senhor promove o nosso prazer. E nesses momentos tão agradáveis, onde nós encontramos pessoas, amigos queridos que moram longe, pessoas que não vemos há muito tempo, podemos também reencontrar outros que tínhamos perdido de vista. Que privilégio, Senhor! É um antegozo do céu e nós te agradecemos por isso. Mas de uma forma muito especial, nós estamos aqui para aprender do Senhor, para saber mais da sua vontade, para vivermos mais juntinho dela, porque nós sabemos que tudo o que o Senhor planeja para nós é muito bom. E por isso nós pedimos aquele presente por excelência que Jesus, ao voltar para o céu, deixou para nós, o Espírito Santo. Senhor, como nós precisamos do seu Espírito. O Senhor nos diz que o Espírito Santo nos pode ensinar em um momento aquilo que os homens não nos podem ensinar numa vida inteira. Agora, Pai, ensina-nos. Eu te peço que não sejam os meus pensamentos e as minhas palavras, mas que sejam as suas. E que o Senhor possa nos inspirar para que nós saiamos daqui mais prontos a fazer a sua vontade, a viver o seu caráter em nossa vida e a sermos tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que privilégio estar com vocês. Não estavam nos meus planos de vir mais uma vez para o Brasil esse ano, mas estavam nos planos de Deus. Os planos deles são sempre melhores que os nossos, né? E nós temos aqui um grupo de pessoas que eu acredito entendem como é importante a questão de educação. A gente muitas vezes não leva isso tanto em consideração, porque a gente está pensando mais se a gente já terminou o nosso ensino médio, se a gente já terminou a faculdade, né? A gente está satisfeito, porque agora eu posso começar a minha vida, agora eu posso realmente trabalhar, né? Agora eu posso fazer aquilo para que eu me preparei. Mas Deus nos fala de educação como sendo um trabalho um pouco mais amplo do que isso, né? E leva um pouco mais de tempo. Ele leva o tempo que leva, é o tempo possível à vida humana. E eu acho isso muito bom, porque quando a gente sai da faculdade, a gente pensa assim, acabei, né? Mas, na verdade, se eu acabei, eu não vou estar crescendo realmente. Eu posso estar crescendo profissionalmente ou em algumas áreas, mas o que Deus diz é que nós continuamos. Esse crescimento é contínuo, apesar de nós estarmos sob a influência do pecado, né? As mudanças que o pecado operou, porque o plano de Deus para nós, e eu quero passar com vocês, começando em Gênesis, se vocês tiverem a Bíblia com vocês, o plano de Deus para nós é muito lindo. Tudo o que Ele faz, em termos de educação, a gente pensa, como eu falei, né, educação como uma coisa limitada, mas quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser educado continuamente e se desenvolver continuamente. Eu acho muito interessante as ideias divinas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Deus criou o mundo. E cada uma das coisas que Ele criou, Ele já foi fazendo assim o ambiente, né? Como quando a gente tem um neném, e a gente vai preparando tudo para o neném. A gente vai preparando o quartinho do neném, a gente vai preparando a roupinha do neném, a decoração do quarto do neném, né? A mesma coisa, só que numa magnitude muito maior, Deus fez conosco. Ele preparou o mundo. É o nosso ninho. Deus preparou o nosso ninho com maior cuidado. Ele foi preparando assim a luz de uma forma especial, né? A luz faz um efeito enorme. Então ele preparou a luz para o dia, ele preparou a luz para a noite, né? Aquela mais suave, mais agradável. E ele foi preparando tudo e foi dizendo assim: ah, tá muito bom, né? A gente pinta o quarto, fala assim: ah, essa cor ficou ótima. E assim foi Deus, foi pintando o céu, foi pintando a grama, foi pintando tudo, foi fazendo cada dia ele foi fazendo uma coisa muito bem planejada. E a gente sabe que é muito bem planejada, porque eles já estavam planejando com antecedência. Já pensaram que Deus precisa planejar? Eu acho muito interessante essa história, né? Deus que é onisciente, mas Ele estava com Cristo planejando
fazer essa terra. E nesse planejamento, Satanás falou assim, e eu? Por que eu não estou nessa? E aí começaram os problemas que a gente sabe. Ele falou, já estou aqui tão pertinho, eu sou o anjo cobridor, né? Eu e Cristo estamos aqui o tempo todo no trono de Deus. Ou seja, ele era o anjo top, era o anjo superior de todos. Era o mais bonito, era o que cantava melhor de todo mundo, é o que estava na posição mais alta, é o que estava mais próximo de Deus o tempo todo. E ele, tendo tudo, quis mais. Quis o lugar do próprio Deus. A gente não entende, é um mistério, né? Mas então Deus continuou o seu planejamento, lidando com tudo aquilo que agora ele tinha para lidar, né? Aquele trabalho de sedução que estava sendo feito entre os anjos, de desconfiança de Deus, tudo aquilo sendo feito e Deus planejando, lidando com aquilo e planejando. Até que ele veio, começou a fazer e tudo muito bom. E foi à tarde, amanhã o primeiro dia, foi à tarde, amanhã o segundo dia, e Deus dizendo, está bom, está muito bom. Quando ele terminou tudo, o que ele fez? Eu fico pensando, que interessante, né? Quando Deus fala que está bom, bom. Mas Deus fala assim, tem coisa que ele fala que está o quê? Muito bom. Né? Até ele fica encantado com o que ele fez. E a gente vê que depois que ele preparou tudo, e eu tenho assim eu tinha muitas dúvidas, a gente quer ser conselheiro de Deus, né? Falava, nossa, por que fica repetindo? É tarde amanhã o primeiro dia, é tarde amanhã o segundo dia. E tem uma porção de coisa que eu vi, mas já falou isso, por que repetiu aqui também? E assim, ao longo das décadas, conforme o tempo foi passando e conforme o mundo foi virando cada vez mais longe do plano divino, eu entendi que cada coisa que Deus estava falando, ele tinha uma razão para falar. Né? E era a tarde e amanhã o primeiro dia. E depois as pessoas começaram a dizer, não, o dia não era uma tarde ou uma manhã, eram eras. E Deus fala, cada um deles é a tarde e amanhã o primeiro dia. E assim Deus vai fazendo. Cada uma das minhas dúvidas que eu achava que eram repetitivas, elas não eram nada mais do que uma asserção divina, uma confirmação para que as pessoas não tivessem margem para fazer o que eles fazem hoje. Eles ainda fazem, ainda acreditam errado, mas Deus não deixa margens. E aí, quando nós chegamos, que Deus deixou tudo preparado, estava tudo lindo, produzindo, cheio de flores, cheio de frutos das mais variadas espécies e cheio de pedras preciosas brilhando pelo caminho. Vocês já pensaram? O ouro estava na face da terra, a prata era. A nossa imaginação não pode nem chegar perto do que era essa terra maravilhosa antes do dilúvio e antes das maldições. E esse era o ninho que Deus preparou para Adão e Eva. E agora que esse ninho estava preparado, Deus falou aquela coisa mais linda, né? Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Gente, isso daqui é central para a criação, é central para a redenção e é central para a educação. Façamos o homem à nossa imagem. Que privilégio! Essa imagem, a senhora White fala, ela não era só no sentido físico. Isso quer dizer que nós somos parecidos com Deus. Fisicamente parecido. Você olha para as suas mãos, você olha para os seus pés, você olha no espelho e você foi feito à imagem de Deus. Estamos deturpados, sem a menor sombra de dúvida, mas nós parecemos com a divindade, nós parecemos com o nosso Pai. É assim que Deus nos fez, mas não só, e a gente sabe disso, né? Não só na imagem física, mas Deus nos fez no caráter, nas emoções, nas capacidades mentais, na capacidade de livre escolha, de entender, de compreender, de sentir com. Deus nos fez a sua imagem. Mas assim, Deus não para nisso, eu acho fascinante. Deus fez o mundo perfeito. O que é perfeito, gente? É perfeito. Não tem nenhum defeito. Feito por Deus, né? É uma assinatura. Tudo tem assinatura de Deus.
Mas olha só que interessante. Feito perfeito, e Deus pode fazer melhor. Como assim? Depois que Deus fez o mundo todo perfeito, tudo muito bom, aí ele fez um jardim especial. Como é que pode fazer uma coisa dessas? Eu não consigo entender. Isso daí é uma daquelas coisas que não me foram respondidas e eu ainda quero conversar com Deus a respeito disso. O Senhor fez tudo perfeito e fez algo que era mais que perfeito? É isso? Ou será que ele foi feito com a cara de Adão e Eva? Específico para Adão e Eva? A gente não sabe como é que funciona. Mas nós sabemos que foi feito ainda melhor, com um carinho ainda especial para Adão e Eva. Então, pronto, agora eles estão com o jardim deles, com a casa deles. E olha só, mais do que isso. Depois que ele fez tudo perfeito, e ele fez um jardim mais que perfeito, esse jardim poderia ser melhorado. Ele podia ter o seu toque pessoal. E foi isso que ele falou para Adão e Eva. Agora vocês dão o toque pessoal. Vocês vão fazendo educando as parreiras, educando as vinhas, para fazer o seu quarto, para fazer a sua casa, para fazer. Imagina, né? Você faz uma casa viva. É uma casa viva que Deus fez. E essa casa viva, tudo isso tinha o toque, a digital de Deus. Porque quando eles estão parados ali, sentados na sala, né, ou deitados na sua cama e olhando para as flores que estão derramando do céu, eles estão vendo características de Deus, eles estão vendo coisas diferentes. E assim, tem uma citação muito linda do Espírito de Profecia, em que ela fala que a luz que emanava de Adão e Eva, né, da sua inocência, ela era como se fosse um microscópio. Conforme eles chegavam, se aproximavam, eles conseguiam ver não só o que a gente consegue ver, mas ele conseguia ver nos seus detalhes. Então, os olhos deles conseguiam fazer o que hoje a gente precisa de máquinas para fazer. Como que ele fazia isso, nós não temos ideia, mas era fascinante. E aí Deus explica para eles, né? Depois que ele os fez conforme a sua imagem, ele disse, ele coroou a Adão, né? Tenha domínio sobre os peixes do mar, e aí ele vai mencionando todos os animais, né? Da terra, do mar, do ar, que se rastejam. Todos eles eram súditos do rei Adão, que Deus colocou agora a sua imagem, como ele reina sobre todos os seres, ele colocou Adão também para ter o seu pequeno reino. E ele continua, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. De novo, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quem diria que essa frase seria tão importante hoje em dia, né? Homem e mulher os criou. Deus não deixa dúvida, Deus não... A ciência pode falar o que ela quiser, mas Deus deixa muito claro. Homem e mulher os criou. Só isso bastaria, né? Ele fala um pouco mais adiante em Romanos, em lugares, mas isso aqui já é essencial. Deus é um Deus não de confusão, mas é um Deus de separação. Aquilo que precisa ser separado. E a gente vê no comecinho, né? Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele separa as águas da terra. Porque, do contrário, nós estamos nesse limbo, nessa lama, né? E Deus vai separando para completar. É tão linda essa beleza, né? Ele não separa para dividir. Ele separa para se completar. E é assim que funciona no casamento que Deus fez, né? Então, continuando aqui. Mais uma coisa que Deus falou. Agora ele colocou, deu o domínio. Sejam fecundos e multipliquem-se. Outra coisa que Satanás está tirando. Eu estou passando com você só para que a gente possa ver que Deus foi construindo. E Satanás agora no final está desconstruindo tudo que Deus construiu. Ele desconstruiu primeiro a própria criação. Não fomos criados. Ele está desconstruindo a nossa identidade, homem e mulher. Ele desconstruiu o casamento. Você não precisa mais casar. E ele está desconstruindo uma coisa básica, que é sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Se vocês andam de avião, vocês sabem que a terra não está cheia, a terra continua vazia. A gente tem, assim, uma porção de pessoas acumuladas juntinhas umas das outras, né? Com prédios, com tudo. Você saiu um pouquinho mais,
você já começa a ver terra vazia, terra vazia, terra vazia. Deus falou, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, e isso era até o final dos tempos. Por quê? Porque a família, como a família foi criada, diz a mensageira inspirada, depois dos anjos, é a família que melhor representa a imagem de Deus. Olha que coisa linda. Nós fomos criados como indivíduos à imagem de Deus, mas é a família que como unidade representa melhor. E eu acredito, agora essa teoria é minha, tá bom? Não vamos colocar aqui como sendo divina. Eu acredito, eu não sei como são nos outros mundos, mas nós, na situação que nós ficamos de perder o conhecimento de Deus, de perder a imagem de Deus, Deus, sabendo o que ia acontecer, Ele nos deu o privilégio de termos filhos para entendermos o cuidado e o amor de Deus. Para entendermos que nós não sabemos nada, e nós vamos aos pouquinhos crescendo e aprendendo e conhecendo. E para entender a paciência, a santa paciência de Deus conosco. Quando as criancinhas pequenininhas já começam a nos desafiar, né? Achando que elas sabem melhor do que nós aquilo que é bom para elas. Mas quando nós estamos lidando com os nossos filhos, nós entendemos a paciência de Deus, o amor de Deus, a nossa pequenez em relação, né? E ao mesmo tempo a misericórdia e o perdão. A gente entende que quando a criança cai, quando a criança desobedece, quando ela está saindo daquilo que nós pedimos para ela, a gente ainda ama. Ela caiu e a gente corre a acudir. A gente dá o beijinho para sarar. É o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus. Para que a gente sempre entenda que Deus está disposto a nos salvar, não interessa quão baixo nós caímos, quão longe nós corremos dos pais, quão longe nós corremos dele. Ele está no processo de redenção. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que entender que o básico, a maneira como Deus nos fez, foi a sua imagem. E Ele nos fez para que nós desenvolvamos cada um dos aspectos. Tudo o que Deus fez nesse mundo. Se você tirar o ar, nós morremos imediatamente. Se tirarmos a luz, nós não vamos viver muito tempo. Rapidamente também tudo vai deteriorar e ser destruído. Não existe nada que Deus fez que não é para o nosso bem e extremamente necessário. E não existe nada que Deus escreveu que não seja para o nosso bem e não seja extremamente necessário para o nosso desenvolvimento. Então vejamos, Adão e Eva criados perfeitos, mas com capacidade de continuar se desenvolvendo continuamente pela eternidade. Como é possível tal coisa? Aí de novo Deus deixou para nós a ideia do bebê, que nasce perfeito, que nasce lindo, que nasce a coisa mais fofa do mundo e com capacidade de crescer e se desenvolver e ter novos estágios e continuar sendo não só semelhante a nós, mas se tornar mais semelhante a nós. Os bebês nascem com proporções diferentes, né? Diferentes da nossa. Em termos de cabeça, eu acho que é 1/3 ou 1/4 do corpo deles é a cabeça. Depois, como adultos, é 1/8. Mas mesmo mudando, as crianças depois vão mudando assim na idade juvenil, eles vão mudando as proporções assim, né? A gente vai vendo quando eles vão mudando. Mas mesmo com todas essas mudanças, eles são perfeitos em cada estágio, eles são lindos em cada estágio e vão ficando mais e mais parecidos conosco adultos. E assim Deus planejou para a eternidade, que o homem continuasse se desenvolvendo. Em que aspectos? Em todos os aspectos. Ela menciona 3 aspectos, que são os básicos, que é o físico, o mental e o espiritual. São 3 aspectos. Mas a gente sabe que o ser humano tem outros aspectos, né? Tem um aspecto social, tem um aspecto emocional, tem uma porção de outros aspectos. Mas todos estão dentro desses 3 básicos, que são, de novo, físico, mental e espiritual. E eles são tão interdependentes que qualquer coisa que afete um aspecto vai afetar todos os outros aspectos. Como que funciona isso? Ora, a nossa mente, ela está ela é parte do nosso cérebro, ela é o nosso cérebro.
Portanto, qualquer coisa que afete o nosso aspecto físico vai afetar o funcionamento da nossa mente. E Deus se comunica conosco através da eletricidade no cérebro. Inspirado, viu, gente? Apenas inspirada que fala. E existe uma região específica pela qual Deus se comunica, embora a sua energia energize todo o nosso cérebro. Mas tem uma região específica, que é a região de controle. Qual que é? Exatamente. Estão aqui e todo mundo bom em neurociência, né? É o lobo frontal, que é a região onde nós fazemos as decisões. Por sinal, Deus nos deu essa capacidade, né, de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, e fazer decisões conscientes e livres. Os animais têm esse tipo de característica? Não tem, eles têm instinto. E o instinto serve muito bem para a sobrevivência deles. E os cachorros são fiéis, né? E os gatos são, seja lá o que vocês pensem dos gatos, né? Eu gosto muito deles. Mas eles têm instintos que não lhes permite continuar um crescimento contínuo. Eles são sempre gatinhos, eles são sempre cachorrinhos, eles são sempre elefantes com essas mesmas características. Eles aprendem algumas coisas, mas eles não têm esse desenvolvimento que pode conhecer melhor e melhor a Deus. E Deus nos deu essa capacidade de livre-arbítrio, de escolher obedecê-lo ou não escolher obedecê-lo. E por que nós estamos dizendo tudo? Porque o que Satanás faz é uma desconstrução daquilo que Deus fez desde o princípio. Educação era o plano de Deus para a eternidade. Ou seja, depois da queda e depois da restauração, nós vamos continuar nesse plano de educação divino, que é para o crescimento constante. Então, o que Deus nos fez? Perfeitos à sua imagem, física, mental e espiritual. Podemos crescer em todos os aspectos. Mas Deus nos fez também, então, perfeitos à sua imagem. Mas Ele nos fez com capacidade para desenvolver cada um desses aspectos. Então, educação é o desenvolvimento harmônico, isso no primeiro capítulo do livro Educação, né? Das faculdades físicas, mentais ou intelectuais e espirituais. Consequentemente, nós deveríamos continuar assim. E o que nos é dito? Que o homem deveria crescer em força física. Não era perfeito, de novo? Pois é, mas iria crescer em força física, iria crescer nas suas capacidades mentais. E iria crescer na sua capacidade de conhecer melhor a Deus e ia ampliar a sua capacidade de ser feliz. Ou seja, você não só tem mais felicidade, como você vai aumentando a sua capacidade de ter felicidade. Vocês já pensaram? Exatamente, e Satanás desconstrói tudo isso que nós estamos vendo. Então, até aqui, Deus fez tudo isso. Agora, vamos pensar um pouquinho. E esse eu acho que é o negócio mais incrível que foi feito nesse mundo. Só tem um negócio mais incrível do que esse. Foi o grande negócio que Satanás propôs. Como que era a educação dos nossos pais? Então, a gente já viu o que ela ia fazer, desenvolver, né? Mas nós vimos o seguinte, que a educação era uma questão pessoal. E Deus pessoalmente tomava conta da educação de Adão e Eva. Deus, o próprio Deus, vinha conversar com Adão e Eva e explicar as dúvidas que eles tivessem. Já pensou? Eu vi hoje e eu não entendi. E Deus explicava. Que professor, né? E não só isso, ele explicava as implicações, não eram só as curiosidades. E aí eles iam entendendo a parte espiritual, entendendo a Deus, conhecendo a Deus melhor. E não só isso, mas eles tinham outros companheiros. Quem que vinha também? Os anjos, os santos anjos do céu. Nós somos feitos um pouco menor do que os anjos, né? E os anjos vinham e eles partilhavam com Adão e Eva a sua experiência pessoal. E todas as experiências, eles também eram testemunhas. Eles partilharam que tipo de experiência? Vocês se lembram? Exatamente. A difícil experiência de ter o quê?
encontrado o mal. E eles foram explicando o que tinha acontecido. Deus não falou disso para eles. Os anjos falaram, porque Deus não ia falar de si mesmo. Ele fala uma coisa, Satanás fala outra. Ele mandou testemunhos, os anjos que estiveram lá e conversavam com eles e explicavam. E inclusive aconselharam, e Deus também, né, com relação à única coisa que Deus disse, só isso que você não pode, né? Só não põe o dedinho na tomada, a mamãe fala. E a criança vai fazer o quê? Colocar o dedinho na tomada, né? A gente tem essa tendência terrível. Mas eles não tinham tendência nenhuma. Então Deus falou assim, de todas as árvores, vocês podem... Eu estava andando aqui pelo UNASP e vendo quantas árvores diferentes. E elas são tão diferentes das nossas, nós temos carvalhos gigantescos, lindos lá, mas elas são tão diferentes, tão coloridas, né, com frutos e flores diferentes. Eu amo. Peguei uma vagem, gente, desse tamanho, grossa assim, parecia um cacetete. Se vocês andarem por aí, vocês vão ver. E eu penso, gente, que criatividade divina, né? Isso que nós perdemos tantas espécies, as pessoas dizem que nós perdemos tantas espécies, que criatividade divina. E Adão e Eva tinham esse mundo saído das mãos de Deus, com todas as frutas possíveis. Vocês podem imaginar as delícias. Se eles comessem todos os dias frutos diferentes, de manhã, de tarde, de noite, eles iam demorar anos, décadas, para comer todos os frutos que Deus tinha feito. Imagine a abundância, né, de beleza e de tudo mais. E aí, Deus falou assim, mas tem uma que você não pode comer. Tem uma coisinha. Então, vamos lá. Deus deu tudo para eles. Deus deu o que mais? Deu trabalho. Porque o trabalho é parte. Deus queria que Adão e Eva sentissem a mesma satisfação que ele sente ao criar. E nós temos isso. Eu gosto muito de compartilhar essa história. De que nós, quando nós terminamos um trabalho, a senhora White diz, nós sentimos o mesmo prazer que Deus sentiu quando Ele completou o mundo. Imagine esse prazer de eu ter criado, de eu ter realizado, de eu ter feito alguma coisa. Por isso que você termina de limpar a casa e a gente olha e fala assim, ai, que gostoso, né? Que bonito. Ou termina de consertar um carro, né? E fala, passou lá, está todo sujo, suado, que gostoso, né? A gente faz o trabalho e sente o prazer. É parte do privilégio que Deus nos deu como seres humanos de criarmos, de consertarmos, de arrumarmos, de fazermos as coisas melhores. Então, e para o desenvolvimento era necessário isso, o trabalho, né? Aquela história de quem inventou o trabalho foi Deus. Então não tem reclamação. Ele não era um trabalho com esforço, com dor, né, com decepções. Ele era um trabalho muito melhor do que é hoje. Mas o de hoje ainda dá o cansaço e tudo mais o que a gente precisa para aprender a perseverar, para vencermos o pecado. Né? Cada fase Deus deu aquilo que a gente precisava. Então, reclamação e murmuração não pode existir. Em tudo tem que existir o quê? Gratidão. Porque até os espinhos no caminho são parte do nosso processo para conseguirmos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então, agora Deus deu para eles o trabalho, Deus deu o domínio, Deus deu toda a alimentação perfeita, tudo perfeito para se desenvolver fisicamente, mentalmente, e Deus deu uma companheira, que lhe fosse uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, né? Porque não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Olha que coisa linda, né? Tudo isso, Deus era bom e foi ficando melhor. E depois ele falou assim, agora, depois de tudo isso, depois que vocês aprenderem a curtir aqui, que tiverem a lua de mel de vocês, né? Porque o casal não é para casar e logo ter filho e sair correndo, é para ter um tempinho de lua de mel também, né? E ele deu esse tempinho para Adão e Eva. Eles eram fecundos, era assim, ó. Mas ainda assim Deus deu um tempo para eles terem essa intimidade, criarem essa intimidade, essa familiaridade, essa cumplicidade e estarem juntos aprendendo. E depois viriam os filhos, né? Que seria a coroação, a alegria da vida deles. E agora que Deus foi dando tudo isso daí para eles, Ele falou, só tem uma coisa, que era o teste de fidelidade. Teste grande? Não. Era o menor possível. Eu acho muito interessante.
E quando Deus dá teste, a gente fica falando assim, mas é muito difícil. Hoje até que é difícil, né? Por quem nós somos. Mas você pensa bem, qual era o teste de Satanás? Satanás tinha tudo, não tinha nada. Deus só reservou o trono dele. E Satanás falou assim, eu quero isso aí que eu não tenho. Para mostrar que não... Ele era o mais exaltado de todos os anjos. Ele não tinha ninguém para ter inveja. E ele quis mais. E agora? Agora a mesma coisa. Deus falou assim, olha, eu te dou tudo. Tudo. O mundo inteiro é seu. Não tem nada, nada que você não possa comer. Não tem nada que você não... lugar que você não possa ir. Não tem nada. Exceto... né? Esse cantinho aqui, tá vendo esse cantinho? Não chega perto desse cantinho, só isso. E falou por quê? Olha que interessante. E falou que ia ter quem fosse lá e quisesse fazer a cabeça deles. E falou, não chega nem perto, não escuta a conversa dele, porque essa conversa não é boa. E os anjos contaram a tristeza que foi no céu, a separação, o sofrimento, a guerra. Imagina, guerra. Uma coisa terrível. E o que eles fizeram? Avisaram tudo, contaram tudo. E eles falaram, eu não quero nem chegar perto. Né? Inteligentes, Adão e Eva saíram das mãos de Deus, ouviram os anjos, confiavam em Deus, tudo era bom para eles, tudo que foi dado para eles era assim, em grande abundância, em grande beleza, com grande amor e a comunhão de Deus, cada dia que Deus vinha. E sabia que os anjos cantavam com eles? Eles cantavam hinos de louvores. Diz que os anjos vinham do céu, se uniam a eles. Eu tenho um amigo aqui que ama cantar, né, Mateus? E não só isso, mas os pássaros entravam em gorjeios ao mesmo tempo que eles começavam a cantar. Imagine que orquestra celestial, né? E o gozo que eles tinham dessa comunhão, né? Desse louvor era maravilhoso. E o que acontecia? Com tudo isso, Deus tem aquelas coisas que Deus fala que não é pecado fazer, mas que não é a melhor coisa. E Deus falou que separem. Vamos estar juntos nessa história, né? Vamos estar juntos como casal, que fica mais seguro. E a gente sabe da história, eu não vou entrar em detalhes, porque todos nós conhecemos bem a história. Mas eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar, isso daqui, né? Essa mudança da educação perfeita que Deus tinha para só ser feliz, só crescer, só conhecer melhor a Deus, comungar mais de perto com Ele. Para tudo isso, isso era educação, que Deus estava cuidando cada detalhe. Para, de repente, Eva se separou. Eva percebeu que tinha separado, mas a gente tem aquela sensação, né? As Evas modernas, a senhora White fala, que, eu também sou inteligente, né? Eu também sei como me cuidar. Eu vou só dar uma olhadinha. E assim, a gente sabe que ela começou, né? Que Satanás começou a falar com ela, que na verdade não era... isso. Até agora eles tinham tido a verdadeira educação. Agora ela se deparou com uma coisa que ela nunca tinha visto, que ela não conhecia e nem sabia que existia. E os homens dizem que é coisa moderna. Já ouviram falar em deep fake? O que é deep fake? Quem que sabe? Peraí, deixa eu colocar o microfone para você. É tipo você criar um vídeo com uma foto de uma pessoa e parece que ela falando, que não é. É isso? Exatamente. É o que eles têm esses vídeos de hoje, né? Que você pode ver o presidente dos Estados Unidos, ou seja lá quem for, um ator, e ele está falando, você pode fazer, ele está falando, você está vendo, ele está abrindo a boca e falando, e assim, exatamente como eu estou falando aqui agora, e ele está falando coisas que ele nunca falou na vida. Ele está falando, ele pode estar falando com você, chamando você pelo nome. E você fala, como é possível, né? É deep fake. É a inteligência artificial usando as expressões. Então, por exemplo, eu posso estar aqui com o microfone falando, vocês estão vendo as minhas expressões, a maneira como eu abro a boca, só que tem uma imagem de alguém mais, né? A primeira dama do Brasil, ou seja lá quem for, e conforme eu vou falando e eu faço as minhas expressões, elas aparecem no rosto dela como se ela estivesse falando com a voz dela. Isso é deep fake. E não é nenhuma novidade. Porque logo de saída, Satanás fez exatamente isso. Ele fez o quê? Deep fake com a serpente.
Tanto é que ela chegou e ela viu a serpente falando, e ela ouviu a voz da serpente. E quem que estava falando? Era Satanás, né? Ele estava em uma possessão demoníaca eletrônica. São coisas, essas coisinhas, esses detalhes, né? E assim, a primeira coisa que ele já começou a falar assim, foi assim que Deus falou que você não era para comer de todas as árvores do jardim? Aí eu penso assim, gente, que começo burro dele, né? Vocês não pararam para pensar nisso? O que ele falou era óbvio que não era. Era óbvio que ela sabia que não era. Ele já falou como quem não sabe das coisas. E a gente pensa, né? O que ela fez? O óbvio, ela corrigiu, ela sabia mais do que a serpente. Vocês estão entendendo a ideia psicológica dele? Ele conhece a mente semelhante à mente de Deus. E porque ele conhece essa mente, e ele já tinha trabalhado com os anjos, ele trouxe para a terra esse conhecimento, e ele já começou a manipular Eva. Como? Se ele tivesse falado alguma coisa que não fosse tão absurda, Eva não teria aquela sensação imediata de corrigir. E quando ela teve essa sensação imediata de corrigir o que era óbvio e que ela tinha certeza que era, ela entrou em comunhão. Ela começou o diálogo, né? Ela abriu a porta. E agora, aquele que parecia tão bobinho, né? Você sabe das coisas. Eu entendo. Isso aqui eu estou só dando risada. Isso aqui eu só vejo porque é engraçado. Isso aqui eu só, né? Então, o que ele faz? Com essa daí, ele conseguiu envolver a Eva num diálogo em que ela achou que ela estava por cima da história e que ela podia resolver. Ele não era perigoso, segundo os olhos dela. Aliás, era um bichinho tão bonitinho, né? Não, bonitinho não, era linda. Porque a serpente, a senhora White descreve, não como um réptil, mas como o quê? Um pássaro espetacular. Que quando voava, né, e ela viu ele voando de galhos em galhos, quando ele voava, a luz do sol refletia naquelas asas que eram transparentes e douradas, e eu nem lembro como ela descreve, mas eram furta-cor maravilhosas, né? Era das mais lindas de todos os animais da terra. E com aquela beleza encheu os olhos, né? Ah, essa história de encher os olhos. E aquele animalzinho falando, que coisa mais linda, né? É só um bichinho, é só um 3D, computador gerado por computador, né? E a gente derruba todas as armas. E a gente começa a interagir. A gente começa a ouvir aquela conversa gostosa, macia, aquela voz tão bonita, né? E foi assim que Eva começou a conversar, a discutir com a serpente, com o deepfake, com a inteligência artificial, que estava por trás para desfazer tudo o que Deus tinha feito. E qual foi o grande negócio que foi oferecido para ela? Olha, se você tomar isso aqui, você será como Deus. Deus sabe que você não vai morrer. Não, mas a gente vai morrer. Deus sabe que não vai te fazer mal. Deus sabe que você pode assistir quanto você quiser, que não tem problema. Você é uma mulher inteligente. Você é um rapaz inteligente. Você sabe, você está vendo isso aqui só para aprender. Né? Só para... Olha, eu vou te contar. É tão bom que eu comecei a falar. Eu não falava. Você já viu alguma serpente falar? Já viu outros animais falarem? Não. Mas eu falo. Porque é muito bom. Na verdade, se você vai saber o bem e do mal. E o mal, essa ciência é do bem e do mal. Exata. Falou mentira? Não, não falou mentira. Você vai saber o bem e o mal. Todo aquele mal que Deus estava poupando, tudo aquilo que Deus falou assim, não coma isso, que isso vai te fazer mal. Não beba isso, isso vai te fazer mal. Não frequente isso que não te faz bem. Não use esse tipo de vestes que não vai ser o melhor para você. Você vai atrair, você vai ficar atraente, mas você vai atrair pelas razões erradas. Você vai atrair as pessoas erradas, né? Então, o conhecimento do mal que Deus nos poupa é um conhecimento de amor. Ele só nos dá o bem. E Satanás, e essa é a grande cilada, né? Porque ele fala, até parece que é verdade.
tem até verdade, porque é o conhecimento do bem e do mal, né? Tem coisa boa? Claro que tem. Quem vai te oferecer só coisa ruim? Tem coisa boa? Tem. Mas a coisa boa a gente já tem. O que ele está acrescentando só é a coisa ruim. E assim, a Eva encheu, vendo, né, os olhos, vendo que era boa, e que era boa para comer. O que ela fez? Ela encheu as mãos. Imediatamente ele deu e ela sentiu mal. Não, não tinha nada de mal, não tinha nada, nenhuma propriedade naquela árvore, naquele fruto, que em si era venenoso. O grande veneno foi a desconfiança daquele que tinha dado tudo e feito tudo. E chega uma hora na vida como pais, que as crianças vão crescendo, e a gente deu tudo, ensinou tudo, e eles entenderam tudo, né? Coisa maravilhosa, e receberam tudo. E de repente alguém chega, de repente alguma voz chega, e eles começam a desconfiar do amor da gente. Eles começam a desconfiar da bondade da gente. Eles começam a desconfiar da sabedoria da gente. Eles começam a desconfiar que talvez a mamãe não saiba tudo. E a gente não sabe mesmo. Mas que talvez você não está vendo do melhor ângulo. Eu não concordo. Eu não acho. Eu não vejo nada demais. E aí, a gente começa a ter a noção do que Deus sentiu quando Eva achou que não tinha nada demais. Ele tinha dado tudo. E agora, ele que deu tudo, a desconfiança de que ele estava roubando a eles de alguma coisa que eles teriam direito. Como? Deus está tirando de mim a oportunidade de conhecer o mal? E isso que, olha só o que trouxe para a serpente, imagina quão mais elevado eu posso chegar. Imagina quão mais eu posso me sentir. Quão mais, tudo aquilo que Deus tinha dado e estava promovendo para que eles recebessem mais e mais e fossem mais felizes, agora ela estava achando que Deus estava roubando deles. Olha a inversão, gente. Por que nós estamos falando isso? Porque na educação é exatamente o mesmo processo. Nós temos que passar a conhecer a Deus por quem Ele é. A fonte de toda a verdadeira educação é o conhecimento de Deus por quem Ele é. Qualquer educação em que esta não seja a fonte, que não nos leve a conhecer a Deus e a partir dele conhecer todas as leis, conhecer todas as possibilidades, conhecer todo o bem possível. E isso vai desenvolver cada célula do seu corpo e do meu corpo. Isso vai desenvolver cada neurônio. Isso nos dá uma energia física e uma energia mental e uma energia espiritual, que esse esforço de compreender a Deus vai criar os novos neurônios que nós precisamos, vai criar as novas sinapses que nós precisamos. Esse conhecimento de Deus vai transformar-nos no nível celular. E nós vamos ver isso depois. E transformar você não só e a mim no nível celular, mas ele vai nos permite que as nossas experiências que você tem com o meio ambiente, as suas experiências pessoais com Deus, as suas experiências com as outras pessoas, se tornem alguma coisa que você pode transmitir para os seus filhos. E os seus filhos vão receber de você as coisas que você desenvolveu no seu caráter, no seu físico, no seu emocional. Nós temos, e a ciência prova isso, aquela história de que a bênção vai até 1000 gerações, mas também a maldição até a 3ª e 4ª geração. Hoje é cientificamente não só comprovado, como compreendido. E nós vamos tratar disso. Por isso é importante que não só nós adultos, mas vocês jovens que ainda não têm filhos, que ainda não se casaram, vocês estão fazendo não só o presente e o futuro de vocês, mas vocês estão fazendo o futuro dos seus filhos.
a saúde deles, a disposição de caráter já vai sendo passado desde o nascimento. E há um texto muito impressionante que diz o seguinte: a disposição alegre da mãe, os seus pensamentos positivos, o seu espírito de gratidão, todo o esforço que ela fizer durante a gravidez e já antes da gravidez para desenvolver essas características vão ser pagas 10 vezes mais no caráter do seu filho quando nascer. 10 vezes mais. Vocês se lembram de alguma outra coisa na Bíblia que fala de 10 vezes mais? Quem que era? Daniel, que era 10 vezes mais inteligente e mais sábio em toda a cultura e conhecimento e tudo de todos, todo o Império Babilônico, de todos os mestres, de todos os professores, 10 vezes mais. E você e eu, pelo nosso desenvolvimento, por nos submetermos a Deus, por conhecermos a Deus, por desenvolvermos a parte emocional através do intelectual, do espiritual e do mental, nós podemos dar essa vantagem de saída para os nossos filhos. A educação dos seus filhos está sendo feita e começando agora. Nós vamos continuar depois, com um pouco mais de profundidade, para ver como essa mudança fez diferença e como a educação que Deus continuou, que ela não muda, a educação de Deus não muda, ela é para continuar até o final dos tempos e ela vai sobreviver até a eternidade. E que a redenção é parte desse processo, do processo de educação. É nos dito que redenção e educação são a mesma obra. Se a nossa educação não tiver estes princípios que nós estamos estabelecendo aqui, vamos continuar depois com vocês, ela não é uma educação, ela é o contrário da educação. É o que Satanás, nós temos 2 linhas de educação nesse mundo, só 2 linhas. E é a linha divina, que começou no Éden e vai continuar para a eternidade, e a linha satânica. Uma é a verdadeira, o outro é uma deep fake. Vamos fechar com uma palavra de oração? Querido Senhor, que maravilha pararmos para pensar quanto o Senhor nos ama, como o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós sabemos que, é claro, se o Senhor fez isso com Adão e Eva naquelas circunstâncias perfeitas, quanto mais cuidado o Senhor tem conosco, que somos ainda mais frágeis e estamos neste mundo circundados pelos inimigos. Mas nós agradecemos porque a cada um de nós o Senhor enviou um anjo do céu, um anjo que luta corporeamente, se necessário, com as forças das trevas que desejam nos derrotar, nos destruir. Que o Senhor nos lembre que nós não estamos sozinhos nessa luta, que nossos filhos tão frágeis não estão sozinhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos relembre que cada aspecto que o Senhor, cada coisa que o Senhor diz é para o nosso bem. E que cada aspecto, para cada pílula que o Senhor nos dá, o Senhor tem só efeitos colaterais positivos. E por cada uma que nós pegamos, qualquer mordidinha que nós damos naquilo que não é seu, os efeitos colaterais negativos são tão tristes. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Cura-nos, Senhor. Cura o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos voltar a refletir a sua imagem e que essa imagem traga a outras pessoas um vislumbre de quem o Senhor é e através disso a salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.